Bom dia a todos. Quem está feliz com Cristo aqui, levanta a mão para eu ver. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, então? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 4. 4:36. Deixa aberto aí, já já a gente vai falar sobre esse texto. O tema dessa palavra é lugar de descanso. Eu resolvi compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu há algumas semanas, ministrei no Núcleo Jovem. Inclusive eu vi alguns jovens aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Deu tempo de eu mudar a palavra assim. Não, brincadeira, gente. A gente sempre acrescenta mais alguma coisa. E a nossa vida ela é feita de fases. Vocês já devem ter percebido isso. Na sua vida pessoal, no seu trabalho, é feito de fases. E algumas fases são mais tranquilas. Tem aquele negócio mais tranquilo. Outras fases são mais complicadas, cheias de turbulência. Mas nossa vida é assim. De todo mundo é assim. E é muito importante você entender o ciclo que você está vivendo para tomar ações para que aquilo ali passe de forma mais tranquila. Porque muitas vezes a gente luta contra a fase que nós estamos vivendo. A gente luta contra o ciclo que nós estamos vivendo. Mas essa não é a melhor estratégia para você prosperar. Não é uma luta. E nesses momentos de dificuldade, o maior desafio é a gente achar o nosso lugar de descanso. Daqui a pouco nós vamos ler um texto em que Jesus, no meio da tempestade, ele dorme. O pau comendo lá fora, vento soprando, os discípulos achando que iam morrer, e Jesus tranquilo, dormindo no meio da tempestade. Isso ensina muita coisa para a gente, muita coisa. E você precisa achar, no meio do caos, no meio da dificuldade, o seu lugar de descanso. Muitas vezes, o favor de Deus, presta atenção no que eu estou falando, o favor de Deus, ele vem envolvido em desafios. Jesus vem, ele te dá o favor, Deus vem e ele mostra favor para a sua vida, mas aquilo ali está envolvido de desafios. Vou dar um exemplo. Uma palavra que eu dei no acampamento do Núcleo Jovem, eu falei sobre Maria. E lá no texto de Lucas, capítulo 1, versículo 30, o anjo chega para Maria e fala: Maria, você é agraciada, favorecida. Ele já chega falando para ela, favorecida, cheia de graça, bem-aventurada. E aí dá a notícia para ela, você vai engravidar. E é o seguinte, vai engravidar do Espírito Santo, e esse filho vai se chamar Emanuel, e aí vai falando. Mas vamos pegar o contexto. E eu falei isso aqui há alguns meses atrás, pensando em Maria, uma jovem prometida em casamento, que tinha acabado de receber a notícia que estaria grávida. De quem? Do Espírito Santo. Vocês conseguem entender isso? Quem é que ia acreditar na conversa dessa menina? E aí chega o anjo e fala, favorecida, agraciada. Mas naquele momento, com certeza, ela não se sentia agraciada nem favorecida. Por quê? Porque a notícia, num primeiro momento, não parecia boa. Como ela ia contar para o noivo dela? Às vezes a gente lê o texto e a gente não consegue entrar no contexto daquele. E a gente está falando de uma sociedade em que a mulher era como é que fala? Menosprezada. Então você imagina uma mulher, uma adolescente, chegando grávida e com a conversa de que foi do Espírito Santo. Para os nossos tempos isso é difícil acreditar, imagina lá atrás. Mas o anjo falou, favorecida, cheia de graça, bem-aventurada, agraciada. O favor de Deus muitas vezes vem envolvido de dificuldades e desafios. Mas deixa eu te contar uma coisa, Deus não te vê aonde você está, Ele te vê no seu destino. Deus não te vê onde você está. Deus não te vê no meio da crise do coronavírus. Deus não te vê no meio desse caos da economia. Ele te vê no seu destino. Então hoje Deus está me usando para te falar, bem-aventurado, agraciado, o Senhor é contigo, porque Ele não te vê onde você está, mas aonde você vai chegar. E para a gente é difícil demais isso. Por quê? Porque nós somos imediatistas, a gente quer um negócio na hora, a gente quer que a coisa aconteça aqui. E a Bíblia fala lá, em Lucas, capítulo 1, não vou pregar sobre esse texto, mas ele é importantíssimo aqui, e fala assim, não tenha medo, Maria, não fique com medo. Claro, uma notícia dessa traria medo para ela, é claro, não fique com medo.
E a palavra de Deus tem colocado no meu coração não fique com medo. Não tenha medo. Fala para a igreja não ter medo. A igreja será vitoriosa. Nós sairemos dessa crise muito mais fortalecidos. E a gente já consegue enxergar isso. Nós nos reunimos com os pastores para falar sobre os números da igreja nesse período de pandemia e coronavírus. O nosso canal no YouTube, você que está assistindo a gente pela internet, nós tivemos em 4 meses mais de 1.500 inscritos no canal do Núcleo da Fé. Isso é uma igreja dessa cheia. Aí o povo fala, não, a igreja tá reduzindo, o coronavírus veio para pagar. Não veio, não. Não veio, não. A igreja está expandindo, está alargando as suas fronteiras. E quando eu falo a igreja, eu não estou falando a instituição Núcleo da Fé somente, eu estou falando de você. Tudo aquilo, todas as bênçãos que vêm sobre a instituição, ela vem para você em primeiro lugar. Nós estamos expandindo o reino, isso quer dizer que você está se expandindo, você está crescendo. Se o seu negócio está passando por dificuldade, eu quero profetizar. Bem-aventurado é você, favorecido é você, que Deus é contigo. Você pode dar uma salva de palmas a Ele por isso? Então, o nosso desafio é encontrar esse lugar de tranquilidade, de descanso no meio do caos. Vamos ler o texto? Marcos capítulo 4, versículo 36. Vou ler do 36 ao 40. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. O barco estava enchendo de água, gente. Olha o tamanho da tempestade. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Olha a tranquilidade de Jesus. E despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos, você não se importa que a gente morra? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Tem uma outra versão que fala assim, por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Até aqui eu queria ler com vocês. Jesus é essa figura, esse mestre, que ele consegue achar um lugar de descanso, um lugar de conforto no meio da tempestade, no meio do caos. E o que eu quero tentar trazer para a gente hoje é como que a gente consegue achar esse lugar de descanso no meio do caos, no meio do luto, no meio do desemprego, muitas vezes no meio do abandono, no meio da tempestade. Como que a gente consegue isso? É possível isso? É. E o primeiro princípio que Deus colocou no meu coração é que você precisa entender que o descanso é um presente de Deus para a sua vida. Por que é importante a gente entender isso? Porque, aparentemente, com a nossa sociedade, com essa loucura de produção e fazer, às vezes a gente acha que a gente não tem esse direito de descansar. E eu estou falando do descanso físico, mas estou falando principalmente do descanso espiritual. Mas falo do físico também. Eu já me peguei, em um determinado momento, uma noite que eu trabalho o dia todo, né? Vocês sabem. E aí, de noite, às vezes, é um lugar de descanso, um momento de descanso que eu tenho quando eu não tenho aula da faculdade. E eu lembro de um dia que eu não tinha nada para fazer, estava tranquilo, eu resolvi, a minha esposa estava trabalhando, resolvi assistir um filme, um negócio Netflix. E depois que eu assisti o filme, eu me senti mal. Não porque tinha alguma coisa errada no filme, o filme foi bacana, mas porque eu descansei, porque eu não produzi. Quem já passou por uma situação dessa? De se sentir mal, de estar descansando. Por quê? Porque a gente está numa loucura de vida que você tem que fazer, você tem que estar fazendo, você tem que estar fazendo. E você se sente mal muitas vezes de ter simplesmente descansado, de não fazer nada. Tem alguma coisa errada nisso. Se você pega a Bíblia, você vai ver que Deus, ele recomenda o descanso. Você vê Jesus muitas vezes, ele se isolando. Ele saindo para descansar, para ter o seu momento de oração, de meditação. E muitas vezes a gente tem feito exatamente o contrário. E eu posso te afirmar, existe uma bênção no descanso. Se você pegar, vamos falar espiritualmente, o próprio Deus, eu coloquei algumas referências, Gênesis 2:2, depois você vai ler todos esses textos. O bom do culto no domingo é que você tem tarefa de casa durante a semana inteira. Gênesis 2:2, a Bíblia fala que Deus, o que ele fez no sétimo dia?
ele descansou. Se você pegar Levíticos capítulo 25, versículo 3, a Bíblia fala que Deus ele instituiu o sábado para o descanso. E mais do que isso, ele instituiu o ano sabático. Você sabe o que é o ano sabático? A terra. Você poderia plantar e trabalhar na terra durante 6 anos, mas no 7º ano, ela deveria descansar. Por quê? Para que produzisse mais. Olha que loucura isso. Para que produzisse mais. Marcos capítulo 6, versículo 31, você vê Jesus procurando lugares de descanso e indicando esses lugares de solitude aos seus discípulos. Mateus 11, 29, Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A estratégia de Jesus e de Deus é sempre te dar descanso. Por outro lado, a do inimigo é trazer tormento. Pode prestar atenção, quando uma pessoa está sofrendo alguma coisa no seu intelecto, na sua mente, é por falta de descanso. O que o inimigo traz? Ansiedade. Ansiedade, sua mente trabalhando o tempo todo. Vocês entendem isso? E a Bíblia fala sobre isso. Olha só outros versículos. Por outro lado, o inimigo ele é um ser atormentado. Ao mesmo tempo que você vê Deus liderando o seu povo para o descanso, para a quietude, o inimigo ele é um ser agitado. Ele tem inveja do nosso descanso. A verdade é essa, porque ele é um ser inquieto. Jó capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Vocês lembram desse texto, né? E Satanás respondeu, de rodear a terra e de passear por ela. 1 Pedro 5, 8. A Bíblia fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, procurando um espaço, procurando um momento para que ele possa tragar, para que ele possa abocanhar. Marcos 5, 5, quando Jesus expulsa o demônio do Gadareno, a Bíblia fala que aquele espírito maligno, ele fala assim que ficava rodeando dia e noite os cemitérios e sem lugar de descanso. E Jesus veio, expulsou aquele demônio e trouxe descanso. Por quê? Porque a estratégia do inimigo é tirar o seu descanso. É tirar a sua paz. É tirar aquilo que Deus quer que você tenha. Descanso em Cristo Jesus. Então você precisa aprender a descansar. Fisicamente falando e espiritualmente falando. Certo dia, eu cheguei para uma pessoa e perguntou, Alex, por que tu deu um tempo do ministério de louvor? Quem é mais antigo aqui na igreja? Alguns nem pegaram essa fase, eu ministrava louvor aqui, né? Melhorou muito depois que eu saí. E aí, por que eu resolvi dar um passo atrás? Porque estava pesado, muita coisa. Sabe aquele negócio? E eu tenho visão a longo prazo, gente. Planejamento estratégico a longo prazo. Eu me vejo nessa igreja nos próximos 30, 50 anos, se Deus me permitir. Então não faz sentido eu queimar etapas agora. Vocês entendem o que eu estou falando? É mais ou menos uma vela. A vela, ela foi feita para queimar reta, em pé. E ela queimando reta, ela vai durar mais. Você já teve a experiência de botar uma vela torta, desequilibrada? O que acontece com essa vela? Ela queima muito mais rápido. Ela acaba muito mais rápido. Eu falei para Deus, eu quero ser essa vela que vai queimando em pé, até o fim. Até o fim, com equilíbrio. Eu sei que eu preciso descansar. Então eu falo para você, talvez na sua vida, na correria, você como mãe, as mães então, que têm duplas jornadas, trabalham fora e às vezes tem que chegar em casa, os homens também, todo mundo. Deus fez o descanso para você, diga amém. Então procure esse lugar de descanso. Mas aqui o que eu quero focar mais é o descanso espiritual. É aquele descanso que no meio do caos, no meio da tempestade, você fala assim, Deus está no controle de tudo. Não se trata de fechar os olhos para a tempestade, mas de saber que Deus é contigo. Mas de saber que Cristo está no seu barco. E o segundo princípio é, como que eu posso achar esse lugar de descanso? É sabendo que Cristo está no seu barco, diga amém. E aqui, eu acho importante eu falar isso, não se trata de uma muleta, de uma... que às vezes a gente fala, não, está tranquilo, Deus está no meu barco, eu vou ficar aqui tranquilo, fazendo nada. Não é isso. Pelo contrário, é você saber que você tem a plena convicção de que o seu barco não vai afundar. Você vai fazer o que for preciso,
você vai continuar trabalhando, você vai continuar orando, mas você tem que ter a plena convicção de que o seu barco não vai afundar, porque Cristo está nele. Só que aqui é importante a gente estabelecer um princípio. Como é que eu sei que Cristo está no meu barco? Porque muita gente fala, não, tem a vida que quer, a vida é uma bagunça, não segue os princípios que Deus fala, os princípios bíblicos, faz do que quer, peca, faz aquela bagaceira toda e fala, não, está tranquilo, Cristo está no meu barco. Não está, não. Esse é o ponto principal. Como que eu sei que Cristo está no meu barco? Porque tempestade, todo mundo passa. É ou não é verdade? Quem está lá fora, quem tem Cristo, quem não tem, todo mundo passa por tempestade. O que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença para a tempestade acalmar no tempo certo? É Cristo no meu barco. E como que eu sei que Cristo está no meu barco? Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Eu morava aqui no Bandeirante, muitos anos atrás, num condomínio. Eu já contei essa história aqui também. E a ordem lá de casa era o seguinte, você não pode sair do condomínio. Vocês podem brincar dentro do condomínio, era um condomínio fechado. E só que o legal, o bacana, era o fora do condomínio. Sabe aquele negócio de... É mais ou menos a Bíblia que fala assim, ó, não faz isso não, pega aqui, né? Vamos viver essa vida aqui. Mas você olha lá para fora e fala, pô, mas eu acho que lá fora está mais bacana. E a bagaceira acontecia era fora do condomínio. Meus amigos ficavam, os meninos mal criados, sabe? Não tinha pai e mãe. E aí a bagaceira era do lado de fora. E a gente ficava assim na gradezinha, olhando, nossa, eu queria estar lá fora do condomínio. E de vez em quando, vou confessar para você, a gente fugia. Eu e meu irmão. Abria a porta, um carro saía para ir embora, a porta abria, a gente ó, ia lá para o mundão, fora do condomínio. E de vez em quando acontecia, claro, óbvio, né? Quando você está fora do local, quando você está fora do lugar da obediência, coisas ruins vão acontecer. Vocês estão entendendo? Olha onde eu vou chegar, presta atenção. Dentro do condomínio, as coisas ruins aconteciam também. Meu irmão mesmo eu lembro de uma vez a gente andando de bicicleta, ele capotou, machucou, uma bagaceira. Começou a chorar, gritou a minha mãe ouvia a gente lá do terceiro andar de onde a gente morava, socorria a gente, ela ouvia a nossa voz. Quando ela chamava a gente para lanchar, menino, vem lanchar, a gente ia, lanchava. A gente tinha toda a estrutura dentro do condomínio. E do lado de fora já aconteceu, eu lembro de uma situação que eu quebrei o braço do lado de fora. Não adiantou chamar minha mãe, não adiantou gritar, por quê? Porque ela não ouvia. E por que minha mãe não ouvia? Porque ela não tinha capacidade de ouvir ou porque eu não estava no lugar certo? Vocês conseguem entender a diferença? E quando eu voltava para o condomínio, por livre e espontânea vontade, sem nenhum pré-requisito, sem precisar fazer nada do jeito que eu estava, eu passava instantaneamente a ter os benefícios de estar dentro do condomínio. Vou fazer o paralelo que eu quero fazer. Muitas vezes nós estamos fora do local da obediência de Deus. Nós erramos, nós resolvemos pecar, sair desse ambiente. E muitas vezes as coisas ruins acontecem e a gente quer clamar a Deus. E às vezes a gente acha que Deus não cuida da gente, mas nós é que estamos fora do lugar. E a qualquer momento que você resolva voltar, você não tem que ter pré-requisito nenhum para voltar. Você simplesmente volta. Você simplesmente entra. Ontem eu estava falando no Núcleo Jovem aqui, a Bíblia é tremenda. Jesus, quando ele estava lá passeando e veio um centurião. E aquele centurião falou o seguinte, Jesus, meu servo está doente, você pode curar ele? Jesus, eu posso. E aí Jesus começou a ir em direção à casa dele, ele falou, não vai na minha casa não, minha casa é muito bagunçada. Eu não sou digno de te receber, mas eu sou homem sujeito a autoridades. Eu falo para um subordinado, faz, ele faz. Então, se o Senhor der uma palavra, meu servo ficará curado. E Jesus, sabendo que na casa daquele cara estava tudo bagunçado, talvez tivesse coisas erradas ali, Jesus Cristo chegou e falou, amém, sua fé é maravilhosa. Pode ir para casa que seu servo está curado. Presta atenção, Jesus não perguntou o passado dele. Jesus não perguntou o que ele fez, o que tinha na casa dele. Ele não quis saber de nada disso. Ele falou, receba a tua bênção e vai. Com certeza, quando ele chegou em casa e viu o servo curado, ele começou a fazer uma transformação dentro da sua casa. Mas ele veio do jeito que ele estava. Abrindo um parênteses aqui, a igreja é para que as pessoas cheguem do jeito que elas estão, sem pré-requisitos. Semana passada aqui nós tivemos uma pessoa que veio aqui assistir o culto, um travesti, entrou, sentou e assistiu o culto, foi bem recebido. Sabe por quê? Isso é igreja, nós estamos aqui para isso, para receber as pessoas do jeito que elas estão.
sem perguntar passado, sem saber se ela pecou, se ela deixou de pecar, se é crente, se não é crente, não importa. O evangelho é para essas pessoas, sabe por quê? Porque Cristo nos recebe do jeito que nós estamos, e o poder dele, e o Espírito Santo dele é que vai trazer a transformação durante o tempo. Não existe pré-requisito para Deus nos abençoar, isso é graça, isso se chama graça. E esse é o motivo de estarmos aqui, somos falhos, pecadores, mas sabe a verdade? Cristo não está preocupado com isso. Ele quer saber o seu coração, você quer receber Ele, você quer Ele, então receba. Não importa o seu passado, sabe por quê? O que vai te convencer, o que vai fazer você mudar de vida, o que vai fazer o vício sair da sua vida, não são as palavras que são pregadas aqui, não são as músicas que são cantadas, mas é o Espírito Santo de Deus na sua vida, te transformando. Então, para eu voltar para o condomínio, eu simplesmente voltava. E ali eu passava instantaneamente a ter os benefícios de estar perto dos meus pais. E receber a palavra dele, e receber o auxílio, se machucar, se cair, se eu precisar de lanche, qualquer coisa, eu estava ali. Qualquer coisa eu tinha ali. Por quê? Porque eu estava no centro da vontade de Deus. Mas as dificuldades existiam do lado de dentro e do lado de fora. Então, como que você pode saber que você está no centro da vontade de Deus? Vocês entendem onde eu quero chegar? Isso é muito importante, porque o ponto que eu estou falando é, saiba que Cristo está no seu barco. Mas Ele está mesmo? Como que eu sei que Cristo está no meu barco? Primeira coisa, quando eu luto contra o pecado e não me sinto bem com o pecado. Romanos 7,19, Paulo, é um texto lindo. Depois você lê o capítulo 7 de Romanos, você vai ver Paulo, o apóstolo Paulo, ele falando de uma luta. E ele fala bem assim, o bem que eu quero, esse eu não faço, eu não consigo fazer. Existe uma luta interior, a minha carne, o meu espírito quer as coisas do bem, as coisas boas, mas a minha carne, ela luta, ela me puxa para o outro lado. Ele conta de uma luta que ele tem. Então, o pecado não é você se sentir tentado, o pecado não é você ter vontade de fazer as coisas erradas, mas o pecado é você se sentir bem fazendo essas coisas. Vocês entendem a diferença? Então, enquanto você estiver naquela luta e falar, Deus, eu errei, eu não queria fazer isso, me perdoa, você está no lugar certo. Deus não espera de você que você seja a pessoa mais perfeita do mundo. Ele espera de você que você busque a santidade. Vocês entendem a diferença? Deus não espera que você seja santo, mas que você busque a santidade. Porque nós somos falhos. Por mais que você tente, você não vai conseguir ser perfeito. Porque se conseguíssemos ser perfeitos, não precisaríamos de Jesus. E Jesus é exatamente essa pessoa que aperfeiçoa você, por ser falho. Vocês entendem a figura de Jesus na vida de vocês? É exatamente por ser falho que nós precisamos da figura de Cristo. Porque nele há perfeição, nele nós temos remissão de pecados. É em Jesus. Então é importantíssimo você entender que o pecado, a tentação, ela é natural. Mas o que Deus espera de você? A luta, o desconforto com isso, a busca pela santidade, a busca por essa conexão. Ser cristão é muito difícil. Quem fala que é fácil está mentindo, está levando uma vida mais ou menos. É difícil. É difícil, às vezes você não tem vontade de ler a Bíblia, às vezes você não tem vontade de orar, isso é normal, faz parte dos nossos ciclos, mas você tem que continuar lutando, você tem que continuar perseguindo, você tem que continuar caminhando, e não desistir. Então, quando que eu sei que Cristo está no meu barco? Quando eu luto contra o pecado, isso é um indício de que Cristo está no seu barco. Segundo, Tiago 4,4, quando eu não sirvo a dois senhores. Hoje em dia, cada vez mais, antigamente nós tínhamos a figura do católico não praticante. Era muito comum isso, não era? Nossa população, 90%, 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, 90% de católicos. Então era comum você ver uma pessoa que se dizia católico, mas que não praticava. E hoje, com o crescimento dos evangélicos, há um crescimento também dos evangélicos não praticantes. São as pessoas que se dizem, não, eu sou crente, lá da Assembleia, lá do Núcleo da Fé. Ah, é? E quanto tempo você não vai lá? Não, tem uns 5 anos. Mas sou crente. Então,
A pessoa se diz cristã, se diz evangélica, católica, não sei o quê, mas ela não pratica aquilo. Ela não pratica o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que não tem como você servir a dois senhores. Não tem como. Ou você é, ou você não é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso fala de santidade, isso fala de buscar ser diferenciado, isso fala de buscar a palavra de Deus. Nós precisamos ser diferenciados. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Terceiro, quando eu escolho o caminho curto, o caminho mais difícil, são escolhas que você faz todos os dias para não pecar. A Bíblia fala, ó, tem um caminho que é mais largo, é mais fácil de entrar, é mais tranquilo. Agora tem um curto que é difícil. Você precisa escolher o caminho curto. E quando eu falo em termos práticos, é você, no momento de desonestidade, você escolher a honestidade. No momento de traição, você escolher a fidelidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São escolhas. Evangelho é prático, é dia a dia. O maior problema, muitas vezes, nosso é olhar a Bíblia e não conseguir trazer para os nossos dias, entender o que ela quer falar. É dia a dia, é prático. É você escolhendo não se irritar. É você escolhendo ter paciência. É você escolhendo o amor. Esses são os caminhos curtos, que quando a gente pensa em caminho curto, caminho largo, a gente já pensa logo em bebedice, em pornografia, as coisas piores. Não, são decisões pequenas. Vocês entendem? São os frutos do Espírito, a cada dia, em cada momento. É você tendo domínio próprio, no momento adequado. São decisões, caminhos curtos, em cada uma das suas decisões. É você decidir passar mais tempo com seus filhos do que no trabalho. Esses são indícios de que Cristo está no seu barco. E deixa eu te falar, se você faz tudo isso aqui que eu falei, meu irmão, pode descansar. Não tem erro. Não tem erro. As dificuldades virão, as tempestades virão, mas você vai achar o seu lugar de descanso. No final das contas, vai dar tudo certo. Repita comigo, vai dar tudo certo. Tem uma música antiga, né? Vai dar tudo certo. E em terceiro, você precisa confiar. Como que eu posso achar esse lugar de descanso sem confiar? Cristo está no meu barco, beleza. Mas eu confio que o barco não vai afundar, mesmo Cristo estando no meu barco. E aqui os discípulos, eles falharam. Mesmo com Cristo no barco, eles ficaram com medo de morrer e do trem afundar. Eles já andavam com Cristo, eles sabiam o que Cristo era capaz de fazer. Tem tudo a ver com as nossas vidas. Quantos aqui já andam há muito tempo com Cristo, com Deus, aceitou como o Senhor Jesus da sua vida, viveu milagres, mas ainda assim, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, a gente tem medo. É ou não é verdade? A Bíblia ela é muito atual, ela se aplica aos dias de hoje, é muito forte. Então você precisa aprender a confiar. E Jesus falou que nós teríamos aflições, não é verdade? Mas o que ele falou também? Que ele venceu. Ele venceu. E eu acho interessante a gente destacar, eu falei para vocês, enquanto eu estava lendo o texto, a versão que eu li fala assim, Jesus repreende os discípulos e fala assim, ó, porque sois, no versículo 40, né? Marcos 4:40, diz assim, porque sois tão medrosos. A versão que eu estava lendo falava tímidos, mas eu gosto da versão medrosos, porque a palavra aqui do grego é dailos, e dailos é medo, medroso. Então, o que Cristo quis falar é o seguinte, por que vocês têm tanto medo? E aqui é interessante, prestem bem atenção nisso que eu vou falar, porque isso é interpretação bíblica. Jesus não esperava dos discípulos que eles fizessem o que Jesus fez. Ou seja, não era a expectativa de Jesus que eles chegassem, levantassem as mãos e falavam, vento cessa, mar se acalme. Não era isso que Cristo queria. Essa é a minha interpretação com base no texto. Porque Jesus falou, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês têm medo? Não é para ter medo. O que vocês deviam fazer é o que eu estava fazendo. Descansar, esse é o ponto. Jesus não esperava dos discípulos que eles levantassem as mãos com autoridade, cessa mar. Não, isso é papel dele. Se Jesus falou de medo, é porque eles tinham que passar por aquilo sem medo, descansando, como o próprio Cristo fez. Ele não estava com medo, tanto que ele estava dormindo.
E Jesus repreendeu eles exatamente por isso. Por que vocês estão com medo? Vocês tinham que fazer o que eu estou fazendo, descansar no meio da dificuldade, descansar no meio da tempestade, achar o lugar de descanso no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque não tem como esse barco afundar. Cristo falando, não tem como esse barco afundar porque eu estou nele. Vocês entendem? Eu estou no barco, presta atenção. Olha o tanto de coisa que eu já fiz por vocês, discípulos. Não é possível que vocês não entenderam até hoje. Por que vocês têm tanto medo? Descansem, ache o seu lugar de descanso. E o lugar de descanso é em Cristo Jesus. É nele. Jesus sabia que eles passariam por aquela dificuldade. Ele sabia. Ele sabe de todas as coisas. Então, pare de enxergar o momento e comece a enxergar o seu destino. Onde Deus quer te levar. Você precisa achar esse lugar de descanso no meio da tempestade. Porque Cristo veio para tirar esse fardo pesado das nossas costas. Vou contar um testemunho que eu não contei no domingo ainda, contei no Núcleo Jovem. E vou ver se eu consigo contar aqui. Estou casado com a Anne já tem 13 anos, vai fazer 14 anos, né? E como vocês sabem, nós não temos filhos, né? E não é por falta de tentar, a gente tenta. Deixar bem claro, deixar claro isso aqui, né? Porque vai... Aposto que ela ficou vermelha agora. Tá de máscara, ainda bem. E depois de algum tempo descobrimos que tínhamos alguma dificuldade para engravidar e resolvemos fazer um procedimento que foi a FIV, fertilização in vitro. Um procedimento caríssimo e que poderia dar essa oportunidade para a gente. E resolvemos fazer depois de algum tempo, né? E aí um procedimento pesadíssimo, principalmente para a Anne, né? De hormônio, é uma coisa muito pesada para a mulher, muito pesada mesmo. E a gente continuou caminhando, né? Então a mulher tem que aplicar algumas injeções, hormônios, nos tempos certos, em horário certo. Eu lembro de situação da gente aqui no culto e a Anne lá atrás aplicando o negócio, né? E aquilo mexia com ela demais, com os hormônios. Ela entrou num processo de depressão química, sabe? E a gente continuou caminhando. A maioria das pessoas, acho que só a nossa família que ficou sabendo disso. No geral, a gente estava aqui, a gente estava ministrando, a gente estava seguindo com o nosso caminho, a gente estava indo para o nosso propósito, porque a gente entende que Deus é conosco. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E aí, depois do procedimento, nós conseguimos colher 3 embriões. E fizemos a implantação de 2 de uma vez só, na Anne. E aí você gera toda uma expectativa, né? Porque já tem um embrião formado ali dentro. Então, vamos ser pai de gêmeos. Já imaginava os meninos correndo, eu pregando. Sai daí, menino. Alguém guarda esse menino aí. O que eu quero falar para vocês é a expectativa que foi gerada. Vocês entendem? Talvez quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, né? Dessa expectativa. E aí, você já faz a implantação e já recebe na hora ali como é que fala? Um pedido médico para o exame de gravidez. Então você já sai de lá com o exame, tipo assim, quase garantido o negócio, né? Beleza. 14, 15 dias depois, você vai lá, faz o exame, e aí, nada, não deu certo. Gente, a sensação é exatamente, eu imagino que seja igual, de você perder um bebê. Por quê? Porque você já sabe que tem um embrião lá dentro, vocês entendem? É diferente a situação. Já está formado, já tem um embrião. E a expectativa ainda mais de ter 2, porque a gente já está naquele negócio de... Para alguns, gêmeos é ruim, para a gente era bom demais. Porque já vinha 2 logo, a gente está aceitando qualquer coisa, gente. E aí, veio a notícia que não. Beleza, mas ainda tinha mais um embrião. Então foi ruim e tal, mas ainda tem mais um, aquele sobrevivente. Vamos lá, implantar. E depois de alguns dias, de novo, mais um procedimento ali e tal. Ruim, muito traumático. E aí, implantamos, já saímos de lá com o pedido médico, a última esperança. Aí é aquele, nossa.
E aí, mais uma vez, vida tocando. Anne dando aula na faculdade. Em algumas situações tem que fazer um exame que naquela hora ela não vou poder dar aula hoje, ia para fazer o exame. Tocando a vida, tocando a vida. E aí veio o resultado. E o resultado também negativo. Gente, nosso mundo desabou. Desabou. E eu lembro que nesses momentos de dificuldade, a nossa tendência é falar: Deus, por que você dorme? Jesus, cadê? Você não se importa que pereçamos? Por isso que a gente precisa se relacionar e se identificar com as passagens bíblicas, né? A Bíblia ela é muito espiritual, gente. É muito espiritual. Isso aqui é espiritual. E nesse momento, eu me vi exatamente dessa forma. Jesus, por que você dorme? Você não está vendo o caos que está aqui? A dificuldade que está aqui? E aí você começa a questionar Deus, querer trazer o lado racional para algo que é espiritual. Aí você começa a questionar Deus por quê? Tanta gente aí, eu lembro que eu pensava assim, tanta gente aí que não tem condições de ter filho, não é verdade? E tem filho. Alguns não desejam os filhos e abortam. Outros simplesmente têm e vai deixando para os outros criar. Então, na minha cabeça, eu falava assim, Deus, eu acho que a gente seríamos bons pais. Vocês entendem? A gente tenta trazer a razão para algo que é espiritual. E aí Deus falou com a gente. O Espírito Santo veio de uma forma tão grande nas nossas vidas. E Ele falou bem assim para a gente, no meu coração especificamente. Às vezes a gente quer contar as nossas histórias. Às vezes a gente quer escrever as nossas histórias. Mas deixa eu te falar um negócio. A sua história, quem escreve sou eu. Não é você. Quem escreve a tua história sou eu. Então faz o seguinte, para ser mais fácil, ache o seu lugar de descanso no meio da tempestade. E é muito legal quando a gente ouve testemunhos, quando tudo está certo. E o meu testemunho para vocês hoje é o seguinte, a gente está num processo, mas nós achamos esse lugar de descanso. O que é muito mais difícil. Talvez seria mais fácil falar para vocês, aqui, ó, deixa eu vos apresentar. Ou então falar, gente, a Anne está grávida. Nada disso. Nós estamos no processo. E o meu testemunho para vocês é, ache o seu lugar de descanso no meio do seu deserto. Ache o seu lugar de descanso no meio da tempestade. Eu tenho plena convicção de que Deus está no meu barco, de que Cristo está no meu barco, e que Ele não nos vê no processo, Ele nos vê no nosso destino. Hoje, eu me vejo com a minha esposa como bem-aventurados, como favorecidos. Por quê? Porque Cristo está no meu barco. E a notícia boa que eu tenho para te dar hoje é que Ele está no seu barco. Talvez não esteja do jeito que você imaginou, do jeito que você pensou, mas deixa eu te contar uma coisa. Essa história não é sua. Essa história não é sua. Nós somos servos. Nós precisamos nos submeter ao Criador, porque Ele é quem conta as nossas histórias. O que eu quero te falar nessa manhã é, ache o seu lugar de descanso. No meio da tempestade, se aconchega ao lado de Jesus, divida ali o travesseiro com Ele e vai dormir junto com Ele. Porque do lado dele é o melhor lugar para estar. Do lado de Cristo é o melhor lugar para estar. Então talvez na sua vida hoje você passe por algum tipo de enfermidade, algum tipo de desilusão, algum tipo de dificuldade, eu não sei, luto, desemprego, eu não sei o que está passando, eu não sei, não tem como eu saber. Mas eu posso te afirmar algo, se Cristo está no seu barco, o seu barco não vai afundar. E sabe o que vai acontecer? Vocês vão passar por essa dificuldade. É papel de Cristo falar, cesse o vento, acalme-se o mar, isso vai acontecer. E você vai sair do outro lado fortalecido. É isso que vai acontecer com as nossas vidas. Depois desse período aí, nós vamos sair fortalecidos. Talvez o momento não seja dos melhores. Você olha para você e fala, eu só vejo coisa ruim. Talvez você esteja como Maria. Naquele momento que ela recebeu o anjo trouxe notícias excelentes para ela. Mas alguns desafios juntos. Talvez você esteja como Maria, recebendo aquela notícia falando, eu estou com medo, eu não vejo favor nenhum nisso. Mas Cristo te fala hoje, bem-aventurado, favorecido.
Pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero fazer um período de oração, amém? Muito importante a gente compartilhar tipos de testemunhos assim, que mostra para vocês, às vezes a gente vê o pastor ou a família do pastor, os pastores, como pessoas mais favorecidas do que nós. Mal sabem, né? E quando a gente conta as dificuldades que passamos, isso de certa forma nos aproxima de vocês. Não é verdade? Vocês veem, cara, acontece com todo mundo, né? Eu não sou o único da face da terra que passa por dificuldade. E o mais importante não é só a gente passar o que estamos passando, mas é mostrar a nossa fé durante o processo. E a nossa fé, ela é inabalável. Ela precisa ser inabalável. Então você, nas suas dificuldades, no que você esteja passando, eu falo para você, permaneça firme. Permaneça firme. Creia que Cristo está no seu barco e a tempestade vai passar. Amém? Você crê nisso que eu estou falando? Então eu quero orar por você, eu quero orar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Espírito Santo de Deus, quero que você sinta a presença de Deus neste lugar, amém? A palavra de Deus diz que fala que ao fraco Ele faz forte. O poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, para que Tu possas nos fortalecer. Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar e fortalece o oprimido, fortalece aquele que está triste, Pai. Fortalece aquele que precisa da Tua força nessa manhã, Pai. Aqueles que não têm paz nas suas casas, Senhor Deus, que o Senhor possa vir com a onda de paz, Senhor Deus. Que o Senhor possa vir com a onda de paz. Aqueles que têm dificuldade com seus cônjuges, Senhor Deus, que o Senhor venha com a onda de paz. Aqueles que têm dificuldade com seus filhos, Senhor Deus, que o Senhor venha com a onda de paz. Aqueles que têm dificuldade com a sua empresa, com o seu trabalho, os que estão desempregados, aqueles, Senhor Deus, que têm sofrido por não alcançar os seus sonhos, vem com a onda de paz, Senhor Deus. Oh, rabachorieira, basori canta lamaias. Ondas de paz. Receba aí põe a mão no seu coração. Respira fundo aí e sente. Começa a sentir aí na sua casa, você que está ouvindo a gente pela internet, aonde você está, receba na sua casa esse sopro de paz, sabe, esse sopro de descanso. Aprenda a descansar no Senhor, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, e Ele escreveu a sua história, não você, Ele escreveu a sua história. Então receba agora em nome de Jesus Cristo. Comece a clamar no seu lugar e fala: Senhor Deus, eu descanso, eu entrego a Ti, eu paro de lutar, Senhor Deus, com as minhas forças, com aquilo que eu entendo, com aquilo que eu quero, mas eu me submeto a Ti, Senhor Deus, e eu me submeto à sua história, a história que o Senhor tem para mim. Eu me comprometo a continuar, a trabalhar, a não parar, mas eu sei que o Senhor é quem conta a minha história. O Senhor é o Deus que traz o refúgio sobre a minha vida. Traz descanso sobre as casas, Pai. Traz descanso sobre as casas. Traz descanso sobre as casas, Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Olha o que diz essa letra. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu vou descansar. Em teus braços é em teus braços descanso. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Toma as nossas vidas. Toma o nosso dia. Toma a nossa história, Pai. Nós queremos aprender a confiar em Ti. Nós precisamos aprender a confiar em Ti. Então, Pai, enche as nossas vidas de confiança. Um espírito de confiança nessa manhã. Um espírito de confiança. Possamos confiar sem duvidar. Sem duvidar. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa noite, nessa manhã? Glória a Deus. Deus é poderoso, amém? Você acha que você consegue confiar? Precisa, né? É difícil, não é fácil não, viu? Eu sei que tudo isso que eu falei aqui é um trem difícil de fazer. Mas é necessário. É necessário. Lembre-se de pelo menos uma coisa que eu falei nessa manhã. A história não é sua, a história é de Deus, amém? Ele é que conta a sua história. E se Cristo está no seu barco, não vai afundar. Pode ficar tranquilo. No texto que eu falei para vocês aqui, a Bíblia fala que começou a entrar água no barco. Para quem está olhando o negócio, fala, vai afundar. É certeza que vai, porque está entrando água. Mas não vai não. Não vai. Se Cristo está no seu barco, não vai afundar. Amém? Dá uma salva de palmas de novo a Ele, então.